seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esteja com você, meu irmão, minha irmã, que estão ligados na rádio web. Mais uma vez estamos aqui para trazer a palavra que cura, que liberta, que transforma vidas daqueles que estão alicerçados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Irmãos, a palavra de hoje, ela está lá em Mateus, capítulo 27, versículo 46. Aleluia. Naquele momento, Jesus na cruz do Calvário, ele fala 7 palavras. E hoje vamos falar sobre a quarta palavra que ele fala, essa quarta frase que ele fala na cruz do Calvário. E ali ele diz, por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. Pai querido, em nome de Jesus, nos dê graça, Senhor, para que nós venhamos entender a Tua palavra, nos expressarmos também o Teu Evangelho. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que nós venhamos guardar essa palavra em nosso coração. E que no nosso dia a dia nós venhamos viver aquilo que nós aprendemos na presença do Senhor, através da palavra, através do Evangelho de Jesus. Aleluia! E que nós venhamos permanecer firmes na presença do Senhor, louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, no Salmo 22, ele começa assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ali no Salmo 22, onde o Davi se expressa, ele estava falando sobre uma profecia que aconteceria eu deduzo uns 1000 anos para frente. Aleluia. Que aconteceria na cruz do Calvário. O texto que acabamos de ler relata o momento mais doloroso da vida de Jesus. Pregado ali na cruz, impossibilitado de se mexer, estava ali pagando o preço da nossa culpa. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus esteve consciente até o último minuto da sua vida, tanto assim que depois ele falou: está completo o trabalho da salvação, está consumado. Aleluia! E ele entrega o seu espírito. A morte não o leva, ele a entrega a sua vida. Aleluia. Irmãos, até aquele momento ali Jesus estava consciente. Em nenhum momento ele delirava. Nós sabemos que o sofrimento físico era terrível, mas mesmo assim na sua mente não existia a menor dúvida de que estava chegando ao sacrifício para salvar, aleluia, aquilo que ele mais amava nesse mundo, eu e você. Aleluia. Sendo assim, a ideia de salvar o homem sublimava o seu sofrimento. A expressão de abandono não foi arrancada de seus lábios pela dor, embora a dor física estivesse presente, bem presente naquela cruz.
Aliás, a dor física ela começou lá no jardim do Getsêmani. E por toda a sua caminhada do Getsêmani até a cruz do Calvário, foi uma caminhada de dores. Mas então o que significa aquele clamor de abandono? Pode Deus abandonar seus filhos no momento em que mais eles precisam dele? E se a vida de Jesus foi uma vida de permanente comunhão com seu Pai, por que Deus lhe abandonaria nesse momento tão difícil? Veja bem, ele não abandonou o povo de Israel quando estava diante do Mar Vermelho. Ele não abandonou os 3 jovens hebreus dentro da fornalha ardente. Não abandonou Daniel na cova dos leões. E ele promete que nunca nos abandonará, nunca nos deixará. Aliás, Deus diz assim, até que uma mãe pode se esquecer do seu filho que deu à luz, mas ele nunca se esquecerá de nós. Como é então que no momento mais crítico o pai se esquece do filho? Em que sentido Deus se afastou do seu filho? Irmão, primeiramente essa expressão, Deus meu, por que me desamparaste? É uma expressão que está registrada no Salmo 22, versículo 1. Aleluia! Nós não sabemos em que momento Davi se expressou, que compôs esse salmo. Mas a citação dele por Jesus na cruz nos ajuda a entender o seu significado como parte da mensagem eterna do Evangelho de Cristo. O salmo reflete os pensamentos de Davi quando perseguido, não sei se por Saul, por Absalão ou por outros inimigos, mas ganha uma força maior quando vinculado ao sofrimento de Jesus. A angústia do sofredor é severa, mas temporária, pois ele olha para a frente com confiança em Deus, sabendo da sua aceitação e da certeza de seu lugar na presença de Deus. Aleluia! O versículo 2 também apresenta outro clamor de tristeza e solidão do salmista, que diz: contudo, tu és santo. Quer dizer que Deus abandonou seu filho porque ele é santo? Não, meu irmão, minha irmã, não quer dizer isso. Abacuque, capítulo 1, versículo 13, talvez nos dê uma melhor visão do que esse versículo vem dizer. Vem falando de Deus. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Antes de mais nada, é preciso saber que na cruz do Calvário, o Senhor Jesus estava pagando o preço do pecado. Do pecado de quem? Do seu, do meu, do pecado de todos os seres humanos de todos os tempos. Pecados praticados, pecados que irão ser praticados, ou pecados por praticar. Todos os pecados imaginados, todos os pecados acontecidos ao longo da história, desde o primeiro pecado de Adão e Eva, até o último pecado que nesse momento está sendo cometido. Todos os pecados que serão cometidos ontem, hoje e amanhã. Todos os pecados de todos os tempos de todos os homens foram depositados nos ombros do Senhor Jesus, quando ele morreu ali naquela cruz do Calvário. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, o mais terrível do pecado é a separação que ele provoca entre o Criador e a criatura.
O mais terrível do pecado está retratado na cruz. O pecado separou Deus, o Pai, de Deus, o Filho. Os olhos do Pai são tão puros que não podiam contemplar a iniquidade. Deus meu, por que me desamparaste? Porque tu és santo. É a resposta que ele mesmo dá. O pior do pecado não é o ato em si. O perverso do pecado é a separação que ele provoca entre nós e Deus. Qual é o conceito que temos do pecado? O que é o pecado? O que a Bíblia afirma? Lá em 1 João 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas o pecado não é somente a transgressão da lei. O pecado é algo mais profundo. Veja o que Paulo escreveu lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. Outras versões da Bíblia ainda dizem, porque as obras da carne são manifestas. Estar no pecado é estar na carne. Estar na carne é estar no pecado. E Paulo diz que o fruto de estar no pecado, os resultados, as consequências são descritas em Gálatas 5, 19 a 21, que diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facções, invejas, bebedices e glutonarias. Aleluia! Tudo isso diz o apóstolo Paulo que é fruto do pecado. O ser humano não é pecador porque mata. O ser humano mata porque é pecador. E porque é um pecador acaba matando, roubando, prostituindo, adulterando, praticando todo tipo de situações que desagrada a Deus. Se o ser humano não fosse um pecador, não faria nada disso, porque essas são as obras do pecado, os frutos, o resultado do pecado. Mas nós, seres humanos, somos muito superficiais em nossa maneira de encarar a vida. Estamos somente preocupados em não matar, não roubar, não adulterar, não mentir, mas estamos somente preocupados em corrigir os frutos e não o verdadeiro problema do pecado. Imagine se você tivesse uma plantação de laranjas, um pomar, e no meio desse pomar tivesse uma laranjeira, e você não quisesse que ela desse laranjas. Então, cada vez que nascia uma laranja, você iria lá e quebrava, cortava, arrancava essa laranja. E ficaria o tempo todo arrancando as laranjas para que ela não crescesse. Assim também é o pecado em nós. Nós temos que resolver, não pedindo perdão pelas nossas falhas e permanecer no pecado. Nós temos que cortar o pecado pela raiz. Se você não quer que dê laranja no teu pomar, você tem que arrancar a laranjeira. Você não vai ficar arrancando as laranjas. Assim também é em relação ao pecado. Nós temos que cortar o mal pela raiz. Tem muita gente hoje que diz que é impossível guardar os mandamentos de Deus. É impossível viver sem matar, sem roubar, sem mentir, sem adulterar. É impossível. Claro que estamos querendo que o pomar não produza laranjas, cortando essas laranjas, mas sim, de maneira inteligente, arrancarmos a laranjeira, cortarmos o mal. Aleluia! O pecado não é as consequências do ato, que seria roubar, matar, mentir. Mas a nossa atenção tem que se concentrar em resolver, aleluia,
tudo aquilo que vem desagradando a Deus, todos os pecados que eu acabei de mencionar. Gálatas 5:22 vem falando do fruto do Espírito Santo. Aleluia. É nele que nós temos que pautar a nossa vida cristã. Nós temos que viver o cristianismo pautado no fruto do Espírito. Nós precisamos da paz que vem do Espírito. Nós precisamos do amor que vem do Espírito. Nós precisamos da bondade, do domínio próprio, que somente através desse fruto é que nós vamos demonstrar a nossa fé, demonstrar o nosso cristianismo, o nosso verdadeiro cristianismo. Aleluia! Jesus veio para transformar o nosso coração, limpar a nossa mente, veio para corrigir o pecado de dentro para fora, não simplesmente corrigir por fora. Porque Jesus sabia que transformando o nosso coração e nossa mente, os nossos hábitos externos também seriam bons, seriam corrigidos. Então, você pode perguntar, mas pastor, e se roubar, matar, mentir, adulterar é fruto do pecado? Então, o que é pecado? É muito simples. Se um homem é justo, é porque está em Jesus, porque Jesus é a própria justiça. Em que momentos o ser humano se torna pecador? Quando ele se afasta de Jesus, que é justo. Aleluia! Quando ele se afasta da luz e vai para as trevas. Quando ele para de agradar a Deus e começa a agradar o inimigo. O ser humano somente é justo quando está ligado a Jesus, quando está ligado na videira verdadeira, vivendo em completa comunhão com Ele. Aleluia! No momento que nós nos afastamos de Jesus, nós nos tornamos um pecador. Pecador é aquele que está separado de Jesus, porque pecado é a separação de Deus com o ser humano. Na cruz do Calvário, Jesus carregava o pecado de toda a humanidade e ele diz: por que me desamparaste? Porque não consigo ver, porque não consigo sentir a presença de Deus. Aleluia! Mas existem dois tipos de pecadores. Os pecadores que com um pouco de força de vontade não matam, não roubam, não mentem e guardam os 10 mandamentos ao pé da letra. É como aquele jovem rico. Ele é o típico exemplo de pecador que guardava os 10 mandamentos e tinha uma vida moral correta. Tem muita gente que pensa que porque guarda os mandamentos já está salvo. Irmãos, é possível guardar os mandamentos e estar completamente perdido. O jovem rico é um exemplo disso. Ele guardava os mandamentos, mas o seu coração não estava moralmente vivendo o verdadeiro evangelho. Então ele vivia externamente, mas internamente ele quebrava os mandamentos de Deus. Maria Madalena também, se eu colocasse ela diante de nós, ela e o jovem rico, você pensaria que o jovem rico estava salvo e que Maria Madalena estava perdida, por causa dos atos externos, por aquilo que nós vimos. Ambos estavam perdidos, porque ambos estavam separados de Deus. Quando Jesus veio a este mundo, não veio somente para ensinar a guardar os mandamentos, ele veio para nos reconciliar com o Pai, para trazer-nos de volta a Ele. E o propósito da religião verdadeira e autêntica é justamente religar
Daí vem a palavra religião. Religião não é vestir a camiseta de uma igreja. Religião é voltar a Jesus, religar-se com Deus, aprender a viver com Jesus 24 horas por dia. E o dia que você aprender a viver com Ele, viverá uma vida que vai ter outra dimensão, completamente diferente, e acabará fazendo a vontade de Deus. Naquele momento, na cruz do Calvário, onde Jesus está levando sobre si todos os pecados da humanidade, Deus virou as costas para ele. Deus tapou o rosto para não ver o pecado que estava sobre Jesus. Porque Deus, como eu já falei, Ele não tem comunhão com o pecado, Ele não pode nem olhar para o pecado. Por isso, nesse momento, Jesus falou: por que me desamparastes? Porque ele sentiu que Deus virou as costas para ele naquele momento. Mas pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, foi por algum tempo, foi por uma fração de segundos, foi porque ele estava levando sobre si todo tipo de maldição, de todo tipo de pecado estava sobre ele. Aleluia! Irmãos, hoje, depois daquele momento maravilhoso de Jesus na cruz, depois daquele momento que o véu se rasgou, hoje nós podemos nos reconciliar com Deus em qualquer momento. Qualquer pessoa, por mais pecados que ela tenha cometido, ela pode, através do arrependimento, através do quebrantamento de coração, ela pode voltar a ter comunhão com Deus. Porque Jesus nos redimiu de todo o pecado. Aleluia! Talvez você pode se perguntar: será que tem como viver 24 horas com Jesus? A gente come, a gente trabalha, a gente dorme. Mas nós sabemos, meu irmão, minha irmã, que cristianismo não é ir somente uma vez por semana na igreja. Cristianismo não é somente carregar a Bíblia para que todo mundo veja. Não é estudar a Bíblia de vez em quando, meditar nela. Não é orar uma vez por dia. Tudo isso pode fazer parte. Mas o cristianismo é viver Jesus. É muito mais que isso. Aleluia! Levantar com Jesus, escovar os dentes, trabalhar, andar, vestir, falar, orar, meditar. Tudo que você fizer tem que ser com Jesus no coração. Tudo que você pensar, olhar, ouvir, você tem que considerar as situações que te envolvem, que você faz, se está de acordo com o Evangelho. Isso é viver o verdadeiro Evangelho. Não como muitos fazem, viver o Evangelho na igreja. Saiu da igreja, já não lembra mais nem da palavra que foi pregada, mas ele se adapta facilmente ao mundo. Isso não é viver o Evangelho. Nós temos que adaptar o Evangelho à nossa vida diária. Fazer dele o nosso agir, o nosso viver, o nosso respirar. Isso é viver o Evangelho 24 horas por dia. Aleluia! O cristão, muitas vezes ele diz que vive, ele diz que é evangélico, que estuda a Bíblia, mas ele vive brigando com todo mundo,
porque acha que muitas vezes ele é cristão, mas ele é um patrão injusto. Injusto com seus empregados, negligente. Se você acha que se Jesus fizesse parte da sua vida, você seria uma pessoa desonesta? Você seria uma pessoa mentirosa? Você faria alguns atos que só você e Deus sabem? Se você vivesse o verdadeiro evangelho? Ainda há possibilidade, meu irmão, minha irmã, de você viver o verdadeiro evangelho. Que nós venhamos praticar tudo aquilo que nós aprendemos na casa de Deus. Muitas pessoas estão vivendo o evangelho do seu jeito. Eu não preciso ir para a igreja, dizem eles. Eu oro em casa. Eu medito na palavra de Deus em casa. Mas a pergunta é: você ora, você medita, mas você vive? Você ora, você medita, mas você sabe o que é que você está lendo? Você ora, você medita, você diz que vive a palavra de Deus, mas será que você tem comunhão com o Espírito Santo? Será que você se santifica? Será que você também jejua? Será que você ora pela vida dos teus irmãos? Ou você está preocupado só com você? Será que você sabe que se você não tiver comunhão com os irmãos, se você não ajudar o próximo, será que você sabe que você está cometendo o pecado de omissão? Busque uma igreja, meu irmão, minha irmã. Viva verdadeiramente o evangelho. Não fique alienado, praticando um evangelho que só você conhece, sabe, que você está fazendo, transformando o evangelho que se adapte à tua vida cotidiana. Tem muitas igrejas vivendo esse tipo de evangelho. Evangelho adaptável, flexível. Um evangelho que não retrata a verdadeira realidade de Cristo Jesus. Um evangelho escrito por pecadores. Evangelho que não é inspirado pelo Espírito Santo. Evangelho adaptado por pessoas com interesses diversos. Irmão, meu irmão, minha irmã, igreja cheia não significa que Jesus está ali. Igreja cheia não significa que há comunhão com Deus. A porta para as facilidades, a porta para as trevas, a porta para a perdição, a porta para o evangelho flexível, adaptável, é grande, é enorme. Passa centenas, milhares de pessoas por essa porta. Mas se você vê uma igreja pequena, humilde, e a porta estreita, é a porta onde se prega o verdadeiro evangelho, genuíno, a palavra verdadeira, ali se vive o evangelho. Então, meu irmão, não vai pela igreja pelo ar-condicionado, pelo banco estofado. Não vai para a igreja porque ela é grande. Não vá para a igreja por causa de uma cura.
Não vá para a igreja por causa de uma libertação. Não vá para uma igreja por causa de uma porta aberta. Vá para a igreja por causa do Evangelho, por causa da salvação, porque você quer ser uma pessoa transformada, porque você sentiu arrependimento. Vai para a porta estreita, meu irmão. Ali está a verdadeira presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você se arrepender dos maus caminhos e vir verdadeiramente para a presença do Senhor. Os tempos estão se encaminhando para o final. Talvez você não tenha mais tempo de se arrepender. Medita nessa palavra. Jesus já levou sobre si todos os nossos pecados. Nós temos livre acesso ao Pai. Se arrependa, quebrante seu coração e venha verdadeiramente para a presença de Jesus. Ainda dá tempo de você garantir a sua salvação, de você se arrepender do seu mau caminho. Aleluia! Jesus está esperando o seu arrependimento para te abraçar, te acolher, para te ensinar, para te restaurar, para te libertar. Venha para a presença de Jesus. Jesus te ama. Aleluia! Glória a Deus. Guarde essa palavra, meu irmão, minha irmã, no teu coração. E vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Pai querido e amado, na cruz do Calvário foi revelado a faceta mais perversa do pecado. Teu filho, teu querido filho, que por amor a nós assumiu as nossas falhas e sentiu a separação que o pecado provoca entre o Criador e a criatura. O resultado é triste, é solidão, é tristeza e a miséria que consome o nosso coração. Mas nós estamos aqui suplicando-te que nos receba de volta, que habite em nós, aceite-nos, Senhor. Estamos arrependidos dos nossos pecados, das nossas transgressões. Oh Deus querido e amado, em nome de Jesus, eu lhe peço que o Espírito Santo venha tocando em cada coração, para que haja arrependimento, para que haja quebrantamento, para que nós venhamos buscar o verdadeiro Evangelho, aquele que liberta, que transforma, que cura. Que nós estejamos verdadeiramente na presença do Senhor, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que nós podemos fazer pelo reino do Senhor. Que nós só fazemos se nós estivermos alicerçados pelo Evangelho, pela palavra de Deus. E é em nome de Jesus que eu agradeço a cada um que ouviu, que meditou, que guardou a palavra do Senhor no seu coração. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos,